Bom, então, a palavra em si, seita, ela vai aparecer na nossa Bíblia, ela aparece 5 vezes, as 5 vezes no Novo Testamento, as ocorrências delas todas em Atos, né? Então Atos 5, 17, 15, 5, 24, 5, 26, 5 e 28, 22. A palavra no texto grego, o texto receptus, é interessante, a palavra ela é essa airesis, é de onde vem também a palavra heresia. Então, heresia e seita, elas têm assim a mesma palavra grega para ambas. E o significado dela, literal, seria escolha, né? Seita, o significado literal é escolha ou partido tomado, tomar partido, né? Como nós usamos, né, habitualmente. E a conotação dela, nas vezes que ela aparece, ela dá a entender escola de pensamento. Nós podemos ver isso, às vezes que ela é mencionada e usada para falar dos saduceus e dos fariseus, que eram 2 grupos, né, no tempo de Cristo, e eram 2 escolas de pensamentos, 2 formas diferentes da interpretação do judaísmo, né? Você tinha de um lado os saduceus, que não criam em ressurreição de mortos. Paulo vai falar mais dele em 1 Coríntios 15, e você tem de outro lado os fariseus, do qual Paulo mesmo era um fariseu, e o farisaísmo era a seita mais severa, né, dentre os judeus no tempo do Senhor Jesus. Mas outra coisa interessante para notarmos é que o próprio cristianismo primitivo ele foi chamado seita. Olha Atos capítulo 24, verso 5. Atos capítulo 24, verso 5. Porque temos achado que este homem é uma peste que promove sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e um líder da seita dos nazarenos. A seita dos nazarenos. Isso porque a ideia ali era de um grupo dissidente de dentro da tradição judaica. Então, é assim que foi reconhecido o cristianismo primitivo, né? Ele foi chamado dessa maneira. E é interessante isso porque algumas seitas hoje, legítimas, podem usar o mesmo argumento. Olha, o cristianismo também, no seu início, foi chamado seita. E nós sabemos que não é legítimo. Então, a seita hoje ela poderia usar esse argumento a seu favor. A seu favor. Para você se atentar. Uma coisa importante é, você não precisa conhecer nenhuma seita, nenhum engano a fundo. Você não deveria se dedicar, né, e se esforçar tanto para conhecer um engano a fundo. E por quê? É melhor que você empregue o seu tempo e esforço para conhecer a verdade. É muito melhor. A estratégia dos bancos, o que eles fazem para treinar os funcionários? Eles não vão treinando os funcionários e vão ensinando os funcionários sobre todas as falsificações. Porque, olha, se fosse assim, eles teriam que ficar sempre se atualizando, porque sempre vai surgir uma nova falsificação. O que eles fazem? Eles fazem um outro método que é muito mais eficaz. Ao invés de, né, ensinar a respeito do engano, eles ensinam a respeito da verdade. Eles vão ensinar tudo a respeito, né, de como é a nota verdadeira. Todos os aspectos. Vão conhecer ela na sua plenitude. Aí quando aparecer a falsa, ele conhecendo a verdadeira, ele sabe identificar. Então, a mesma lição nós podemos tomar para nós. Conheça a verdade a fundo. Dedique tempo, se esforce para conhecer ela, porque se assim for, quando, né, você se deparar com alguma falsa doutrina, quando você se deparar com algo que seja enganoso, você vai discernir pela verdade. Você tem a verdade, aí você vai comparar ambos e falar, ó, esse aqui não está certo. Por quê? A verdade diz assim.
E aí tem os textos que nós podemos usar. João 8,32, eu creio que alguns conhecem de cor. Jesus, ele disse, conhecereis o quê? O engano? Não, a verdade. Por quê? É a verdade que o quê? Liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade, algumas seitas vão usar o texto, porque a verdade é a verdade segundo eles. Isso não existe. A verdade, né? Jesus Cristo, dentro do contexto de João 8,32, no 36, ele fala assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é uma verdade segundo uma denominação, não é uma verdade segundo um grupo religioso, não é uma verdade segundo uma declaração de fé, é a verdade segundo Jesus Cristo, a verdade segundo as palavras de Deus, e ponto final. Outros textos para nós vermos, Atos 17:11, esse é muito importante. Atos 17:11 é o que devemos fazer. Estes foram mais nobres dos que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com prontidão da mente, examinando diariamente nas Escrituras se estas coisas eram assim. O que eles faziam? Eles iam recebendo a palavra de Deus, mas eles iam recebendo, né, no caso, as ministrações que foram feitas a eles, os estudos e pregações, mas eles não tomavam tudo por verdade. O que eles faziam? Examinavam todos os dias. Eles buscavam, né, saber se aquilo que eles estavam ouvindo estava de acordo com a palavra de Deus. E é o que nós devemos fazer, que você deve fazer. E aí 1 Tessalonicenses 5:21 vai falar de você examinar tudo e reter o bem. Você pode examinar tudo, mas retenha o bem. Mas como é que você vai reter o bem? Né? Para você reter o bem, você vai ter que julgar o que é o bem. E esse bem é segundo o quê? Sua opinião, seu parecer? Não, é segundo a palavra de Deus. Né? Você deve conhecer ela e depois você julga tudo segundo ela. E aí você vai reter o quê? O que é bom. Segundo a palavra de Deus, aquilo que passou no filtro já dela. Bom, o primeiro padrão que você pode observar nas seitas: as seitas possuem uma fonte de autoridade além da Bíblia. Não é só a Bíblia. E eles não vão negar a Bíblia, porque se fosse assim, o engano não seria mais sutil, seria descarado. Se um grupo chega e fala assim: olha, nós aqui não aceitamos a Bíblia, ele não vai ter muitos adeptos. Mas se ele disser assim: olha, aqui nós aceitamos a Bíblia, porém, não é só a Bíblia. Não é só a Bíblia. Então, nas seitas você vai encontrar isso. Eles sempre vão ter uma outra fonte. Às vezes é um outro livro, e às vezes nem é um outro livro, mas são pessoas, no caso, né, eu vou citar exemplos aqui. O que elas alegam? Volta lá de novo, fazendo favor, irmão. Aqui não está voltando. O que elas alegam? Dizem que a Bíblia não revela tudo. Fala assim, aqui não tem tudo. Deus não te deu tudo. Está faltando algumas coisas. E eles vão usar a Bíblia para alegar isso. Onde eles vão? Olha, João capítulo 16. João 16. Eles vão te mostrar esses textos. Verso 12. Jesus ele fala aqui, olha: eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas não podeis suportar agora. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Ok? Mas aqui, João está relatando para nós que naquela ocasião, Jesus, ele não podia revelar tudo para eles. Eles precisavam de mais maturidade,
E nós vemos que o Senhor, ele procedia exatamente dessa maneira. Né? Com Pedro, você pode estudar o caso de Pedro. E aí, a primeira vez, né, uma das primeiras vezes que, né, Pedro estava com o Senhor, as palavras de Pedro para Jesus foi: Senhor, se afaste de mim, porque eu sou um pecador. E aí, essa relação, ela foi se estreitando, e aí no final já, depois da cruz do Calvário, da ressurreição, o Senhor Jesus chega a Pedro e fala: Pedro, tu me amas? 3 vezes. E depois ele fala o que para Pedro? Ele entrega a Pedro a vontade dele. Perfeito, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, isso é uma relação progressiva. Mas, isso não quer dizer que, há coisas fora da Bíblia que não estão aqui que Deus ainda quer revelar para você. Tá, aí, quem é a fonte? Aonde está a fonte? Isso não existe. Toda a fonte de autoridade está aqui. Não tem nada fora daqui. Nada. Qualquer outra pessoa que se coloque em pé de igualdade com a Bíblia, está errado. Qualquer escrito que se coloque em pé de igualdade com a Bíblia, está errado. Por quê? 2 Timóteo 3,16 vai dizer para nós que toda palavra é divinamente inspirada. Toda palavra. Então quer dizer, essa é a palavra de Deus. E somente esse livro é inspirado. Todos os demais livros, por melhor que seja o autor, você pode conhecer o autor, você pode falar assim: esse aqui é uma bênção, ele conhece Cristo, ele é um ganhador de almas, e o ministério dele é muito abençoado. Isso não fará das obras daquele homem inspiradas, tal como é a Bíblia. Aquele homem, ele é homem, de carne, igual você e eu, e ele está sujeito ao erro, e ele erra. Então, infalível é somente a Bíblia. Não tem outra fonte infalível, não tem outra fonte de inspiração que não seja a Bíblia. Um outro lugar que eles gostam de ir é João 21. João 21. Verso 25. E ainda também muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se cada uma fosse escrita, eu suponho que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Amém. Então eles vão falar: está vendo que a Bíblia não é a única fonte? Há outras fontes. Eles vão citar ocasiões onde a Bíblia, você já deve ter percebido isso, a Bíblia, ela vai citar um outro livro, mas que não consta no cânon. Você pode ver lá no livro e cita um outro livro que não é canônico. Aí vão falar assim para você: está vendo que a Bíblia está citando esse outro livro? Então, você tem uma outra fonte. Ok, é outra fonte, mas não igual à Bíblia. Não inspirada tal como é a Bíblia, entendeu? Inspirado é somente esse aqui. Só esse. Fora desse, acabou. Você pode entendeu? Você pode ter uma fonte histórica, né? O único proveito vai ser alguma confirmação de algum fato que está aqui, registrado aqui, da parte de Deus. É só isso que vai servir para você. Mais nada. Então essa é uma sutileza de Satanás, é a brechinha que as seitas encontram para falar para você que, nós podemos ter algumas outras fontes. E elas, são fontes legais. Você pode confiar nelas. E não é por aí, não. Amém. Apocalipse, capítulo 22. Verso 18. Porque eu testifico a todo homem que ouvir as palavras da profecia desse livro. Se algum homem lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se algum homem retirar algumas das palavras do livro, desta profecia, Deus excluirá sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Irmãos, o cânon, ele está fechado. Isso significa o quê? Que as palavras de Deus, elas se encontram aqui, e fora daqui,
você não as irá encontrar. Tudo o que nós sabemos sobre Deus é revelação. Isso significa o quê? Que ninguém seria uma fonte confiável por sua experiência. Não, mas olha, eu estava lá na minha cama e eu vi um ser, ele estava lá na minha frente, brilhando, e ele falou para mim que era Deus, ele falou para mim assim, falou assim, assado. Não importa quem seja o ser, o que ele falou. Paulo, em Gálatas capítulo 1, verso 8, ele vai dizer que, ainda que eles mesmos, ou um anjo do céu, lhes pregasse outro evangelho, além do que eles tinham pregado, que fosse anátema, maldito. Então, toda a fonte de revelação está aqui. Tudo aquilo que for apresentado em pé de igualdade com a Bíblia, você deve rejeitar. O padrão das seitas é sempre ter algo que vai auxiliar a Bíblia, que vai complementar a Bíblia, ou que vai interpretar ela, vai trazer a luz da interpretação dela. Nós vemos isso em todas as seitas. Pode passar. Primeira pergunta: onde estão as palavras de Deus? Onde elas estão? A resposta, Apocalipse 19, verso 9. E ele disse-me, escreve, abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Quais? Estas são. Estas são. Fora delas, você não vai encontrar as verdadeiras palavras de Deus. Como se interpreta elas? Tem um texto muito importante. Tem esse texto que é um texto bastante conhecido dos irmãos. Tem um outro que eu pensei, esse aqui faltou e eu acabei esquecendo, mas vou para ele agora. Olha, 2 Pedro capítulo 1, verso 20. 2 Pedro capítulo 1, verso 20. Esse é muito importante, porque a grande guerra é essa mesmo. O que é a palavra de Deus? E qual é a sua interpretação? E por que eu falo que é a grande guerra? Porque, olha, lá no princípio, quando Deus ele deu a sua palavra a Adão, e ele diz lá a Adão, olha, de toda árvore do jardim comerás livremente, e ele disse a Adão. Aí depois vem a mulher, e a mulher vai falar assim, depois vem a serpente, Satanás. E aí ele vai falar assim, é assim que Deus diz. Sim, Deus tem dito. Deus tem dito. E aí ele vai dar a sua versão daquilo que era a palavra de Deus, a sua interpretação. E depois vem a mulher. E ela fala a sua interpretação daquilo que Deus disse. Então a guerra sempre é essa. Onde está a palavra de Deus? Qual é a sua interpretação? O diabo tem a sua. A mulher, representante da raça humana e da religião humana, tem a sua. Mas nem essa da mulher e nem a do diabo são a verdadeira. A verdadeira é segundo Deus. E a interpretação é da mesma forma, é segundo Deus, porque se o livro é de Deus, então quem é apto para interpretar? Deus. Verso 20, sabendo isto primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de, olha a palavra, muito importante para você grifar aí, memorizar, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Você sabe o que significa? Interpretação particular. Você lê lá e dá a sua interpretação. Não, mas eu entendi assim. Não, mas no meu ponto de vista, isso é interpretação particular. E descarta. Porque é o que está escrito aqui, o que nós não podemos fazer. E é interessante que o texto diz, sabendo primeiramente isso. Primeira coisa que você deve saber, quando você quer considerar a Bíblia, se você quer entender ela, primeira coisa para saber é essa. Não é de particular interpretação. 1 Coríntios 2,13 é um texto que nós usamos bastante, e tomara que você já saiba o conteúdo dele, porque ele revela a maneira de se interpretar ela, a Bíblia. Primeiras Coríntios 2,13. As coisas que nós falamos também,
as coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino, de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, como é que eu vou chegar nessa interpretação correta, que é a interpretação de Deus? É deixando que a própria Bíblia se interprete. E como é que a gente consegue chegar nesse resultado? É comparando ela com ela mesma. Né? É dessa maneira que você vai chegar no acerto. Aí você tem as seitas. Os adventistas, eles têm a sua profetisa, Ellen White. É dito que ela tem o espírito de profecia. Oh, isso aí é absurdo, porque a Bíblia diz que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. E você vai falar para mim que uma mulher profetiza, ela é esse espírito? Oh, isso é absurdo. Então, os escritos dela, esse aqui é o grande conflito. E daqui a pouco a gente vai ver um outro padrão que se repete nas seitas, é o exclusivismo. A gente vai ver um pouquinho a respeito disso, mas essa aqui é uma obra dela, o grande conflito. Esse livro aqui, ele é disseminado, né, é bem provável que às vezes você tem um desses na sua casa. Esse aqui eu ganhei e Aham. Ó. Esse aqui é uma edição moderna, então. Ah, entendi. Bom, esse aqui já não aproveita, esse outro então. Então tem alguns outros também, algumas outras obras dela, né? Eu anotei aqui. O Desejado de Todas as Nações, Caminho a Cristo, então são obras dela. Os Mormons, eles têm o livro de Mormons, tem um outro, Doutrinas e Convênios, para eles são fonte de autoridade. Ellen White, agora o adventista ele é astuto, porque se você vai apertar e falar assim, olha, mas o escrito dela é inspirado igual Deus? Vai falar, não, aí não. Mas aí tem aquele negócio assim, porque não, mas ela tem espírito de profecia. Não, porque Deus guiou ela na verdade. Então, quer dizer, se você vai pegar essa linha, então, o que ela escreveu, você vai entender, o adventista vai entender o que? Tá certo. Tanto é que quando um adventista é batizado, ele não é batizado apenas em nome de Jesus, mas ele tem que confessar Ellen White. E se ela não confessa Ellen White, ele não pode ser batizado. E em certa ocasião, o homem nem conhecia Ellen White. O pastor tinha que parar o batismo e dar um curso para ele de Ellen White. Quem foi, quem era ela, aí depois você pode. Graças a Deus, né, esse não é o caso aqui. Não nos batizamos em nenhum outro nome, a não ser, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19, 20, acabou. Mas é triste, irmãos, é muito triste. E a razão da gente estudar essas coisas e sabermos essas coisas não é para pensarmos que, olha, nós somos melhores, porque daqui a pouco a gente vai ver essa outra questão do exclusivismo, e se você toma esse caminho, você se coloca, se caracteriza como um pensamento de seita. Isso é seita. Então os Mormons, tem o livro de Mormons, tem Doutrinas e Convênios, Apelo de Grande Valor. São outras fontes, são fontes adicionais, são fontes que são usadas como fontes, né, que eles vão ali, ou colocar ao lado da Bíblia. O livro de Mormons é colocado ao lado da Bíblia. É ao lado da Bíblia. É mesmo grau de inspiração. Os Testemunhos de Jeová, né, eles têm uma outra Bíblia, é a tradução do Novo Mundo. E é uma Bíblia que, eu falo Bíblia, mas isso aqui não é Bíblia. Bíblia é a palavra de Deus. E depois que você corrompe ela, aí não é mais Bíblia. Não é mais Bíblia. E a gente poderia citar algumas coisas aqui. Né? Você tem lá em João capítulo 1, verso 1, vai dizer assim para você, que no princípio estava com Deus, e aí depois no finalzinho vai falar assim, que no princípio era um Deus, e está entre parênteses. Um Deus, não Deus, um Deus. E Deus ainda com D minúsculo. Com D minúsculo.
E aí, na ideia, a gente vai estudar outra coisa. É um outro ponto, se der tempo, né? É respeito do Jesus das seitas. É outro. Os testemunhos de Jeová, então, eles têm as publicações da Watchtower Bible, né, a revista A Sentinela, a revista Despertai, são revistas que você com certeza já se deparou por aí. Nas esquinas, né? A Igreja Católica. Aí, agora, você vai falar, você está colocando a Igreja Católica como seita. O conceito de seita, né, se você vai buscar lá no Google, lá na internet, o conceito de seita é um grupo menor. Então, se você vai ter esse entendimento de seita, então você já tem que descartar a Igreja Católica, porque é a principal instituição religiosa do mundo. Então, se é grupo menor, não se enquadra. Só que, né, quando a gente vai pelos padrões das seitas, aí você pode colocar, porque o objetivo aqui não é falar assim para você, olha, essa denominação é seita, essa aqui é seita, essa é seita. Não, o objetivo é identificar o padrão, e aí você pode fazer isso, você pode discernir, e é o que você deve fazer mesmo, discernir, procurar saber a verdade. Por que né, a Igreja Católica, ela segue esse padrão de seita? Fonte de autoridade fora da Bíblia. Como? A tradição apostólica. A tradição apostólica, o magistério da igreja, as palavras do Papa são colocadas em pé de igualdade com a Bíblia. Interessante, os mormons, eles têm lá, né, os 12 apóstolos. Eles foram fundados por Joseph Smith. Aí eles têm lá os 12 apóstolos. O apóstolo mais velho, né, daquele colégio de apóstolos, ele é o presidente. E o cargo é vitalício. E tudo que ele fala, né, no exercício do poder, é tido como infalível. É igual a palavra de Deus. Isso é igualzinho à Igreja Católica. O Papa, a doutrina do ex-catedra. O que ele fala lá na cadeira de São Pedro, na catedral de São Pedro, em Roma, é divino. É infalível. É sem erro. Então, eles têm uma outra fonte de autoridade. E esse é o problema. Esse é o grande problema. Pode passar para o próximo, por favor? Segundo, as seitas são exclusivistas. É o ponto que a gente estava querendo chegar. Em 1 Reis 19, Elias vai chorar para Deus e falar, Senhor, só eu fiquei. É só eu, Senhor, que sou fiel. E o Senhor falou para ele, olha, eu tenho 7.000 que eu reservei, que ainda não dobraram o seu joelho, não beijaram a Baal. Então, eles não é só você. Então, um outro ponto, e esse é bastante característico da seita, eles são bastante exclusivistas. Como assim? Eles vão dizer assim para você que salvação é só aqui. É só na igreja, na denominação. Fora dela, você está excluído. Fora dela, você está condenado. Fora dela, você não tem nenhuma esperança. Essa é a ideia da seita. A ideia é que, nós somos o remanescente fiel sobre a terra. E é só nós. E é interessante porque em todos os pontos, você tem porções da verdade. É verdade que Deus ele trabalha com remanescentes. É verdade. Porém, o erro se caracteriza quando uma denominação, ela toma para si, né, ela se apropria dos remanescentes. E ela toma para si o quê? A verdade. Ela toma para si, né, a questão da salvação. Os mormons, né, eles tiveram como fundador Joseph Smith, e ele afirmou ter tido uma visão de Deus e de Jesus Cristo, onde lhe foi dito que ele não devia se ajuntar a nenhuma religião, pois todas estavam corrompidas e haviam se desviado da verdade. Ou seja, quem são os certos? É os mormons, e somente eles. Os adventistas, Ellen White afirmava que as suas visões tinham como propósito principal corrigir os que se tinham desviado da verdade bíblica.
Então, sempre a ideia vai ser essa. Nós somos o remanescente. E agora Deus está fazendo uma nova obra, né? E aí por aí vai, né? Por aí vai. Né? Você tem a Igreja Católica, fora dela, né? O Papa nos concílios, ele vai excomungando as pessoas. Esse é o credo da igreja. E se você não crê nisso, então você está excomungado. Quer dizer, você está excluído do corpo. Você não faz parte dele. E aí a maioria segue esse mesmo padrão. Isso, na verdade, é um mecanismo de controle. Como assim? Está controlando a pessoa. Você está forçando ela a fazer parte daquela comunidade, senão a ameaça, você vai ser excluída. Então, sair do grupo é abandonar Deus. Duvidar de certos ensinos é ser orgulhoso. Criticar, né, ouvir crenças externas é abrir brecha para o diabo. Tudo isso é mecanismo de controle. Ele vai ensinando a pessoa, olha, tá vendo? Se você ouvir crítica, não escuta, feche seus olhos. Se alguém for te dar alguma coisa, rejeita. Por que será que eles têm tanto medo, né? Geralmente, eu tomo tudo quanto é folheto. Eu pego, e sabe o que eu procuro fazer? Aquilo que a Bíblia disse em 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai todas as coisas, retende o bem. Às vezes não tem nada para reter, não vai ter nenhum proveito. Então, eu simplesmente descarto. Mas não tem nenhum medo de examinar o negócio. Nenhum medo. Por que você está com medo de examinar? Será que é que a pessoa está com medo de saber que está enganada? Ou é melhor saber antes? É melhor saber cedo que está enganado? Há tempo de enxergar o erro. Então, geralmente se cria, né, um ambiente de hostilidade. E aí a pessoa ela vai se lidar, né? Ela pode se lidar com ostracismo religioso. Recentemente a gente bateu na casa de um homem e aí ele falou sobre essa situação, né? Ele é dos Testemunhos de Jeová e ele estava excluído da sua família. Ninguém da sua família podia mais falar com ele. É algo muito triste e doloroso e cria com certeza uma ferida ali no coração daquela pessoa e ela vai se fechar. A tendência é ela se fechar para a palavra de Deus. E temos encontrado muitas pessoas nessa situação nos evangelistas de porta em porta. A pessoa, ela era de uma seita, ela se feriu, fizeram algo horrível com ela e ela se fechou para a palavra de Deus, se fechou para o evangelho. E esse é o perigo, é um grande perigo. Esse homem que a gente encontrou, ele foi até receptivo, ou estava ouvindo a palavra, mas não sei até onde entendeu. Eu creio que não entendeu muito, porque a seita acaba que atrapalhando e muito, né, a situação da alma da pessoa. Pode passar para o próximo já, irmãos? Aí a ideia, né, do exclusivismo, né? Eles vão oferecer para a pessoa, eles oferecem de tudo para a pessoa. Nós vamos te acolher. E, de fato mesmo, o acolhimento da pessoa vai ser excepcional, porque é o que eles têm. Eles não têm palavra, a palavra de Deus eles não têm a doutrina, eles têm o quê? Eles têm o seu engano, e aí para compensar isso, eles vão fazer, né, tudo aquilo que está ao alcance deles para poder prender a pessoa. Uma vez presa, aí é igual o cartão, né? Para contratar ele é fácil, cancela agora, tenta cancelar. Você vai te tomar uma canseira. E se for só a canseira, estava bom. O problema é o prejuízo e as feridas, as marcas que vão ficar depois. As doutrinas peculiares, né? Os adventistas é a guarda do sábado, que é uma doutrina que eles insistem e batem bastante nesse ponto, né? Tanto que eles vão falar sobre um decreto dominical, o ensino do decreto dominical, que o anticristo ele vai decretar esse dia, domingo, como um dia sendo o dia de adoração, mas adoração a quem? A ele mesmo. E aí esse vai ser a marca da besta. Então todo mundo que deliberadamente, né, a aceitar essa imposição, e aí eles vão interpretar como sendo papal, é o Papa, então o anticristo. Então, a partir do momento que esse decreto entrar em vigor, que esse domingo, a guarda do domingo, né, for algo que
a Igreja Católica ordenou. Então, aí a pessoa que assim escolher, né, guardar o dia, aí pronto, ela está condenada. Mas, não funciona assim. E a coisa nasce lá com um homem chamado William, como é que é o sobrenome dele mesmo? Miller. William Miller. Em 1843, ele predisse a volta de Jesus. E adivinha? Ele errou. Aí ele pegou e, né, refez os cálculos e colocou para 1844, um ano mais tarde. E ele errou de novo. Aí, para justificar o erro, ele fala assim, mas peraí, vamos refazer os cálculos. Refizeram. E falaram, não acharam nada de errado com os cálculos. E falaram, mas então deve ser que nossa interpretação está errada com relação ao evento, ao que aconteceu. Então não é que Jesus ele voltou. Sabe o que Jesus fez? Em 1844, ele entrou no santuário para fazer purificação dos nossos pecados. Então Jesus Cristo, ele morreu na cruz cerca do ano 33 depois de Cristo. E até o ano de 1844, ele estava lá dentro do Pai, com o sangue, porque, né, a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 9, que ele com seu sangue, ele entrou no lugar santíssimo. Ele esperou 1800 e tralalá, para poder apresentar o sangue da expiação para o Pai. E aí depois, o mais absurdo ainda é que, sabe o que está acontecendo agora lá no céu? O juízo investigativo. Deus, Pai e Jesus estão deliberando a respeito de quais pessoas vão ser salvas. Opa, mas salvação não é pela graça? Não. Mas e o sangue de Jesus? Ele não purifica de todos os meus pecados? Não. Ellen White, o que ela diz aqui? Página 195, né, no capítulo 27, o reavivamento, ela vai dizer assim, à medida que a cruz de Cristo se revelava, eles nada viam além dos méritos do Salvador para expiar seus pecados. Ok? Por meio do sangue de Jesus tiveram a remissão dos pecados. Ok, mas não é só remissão dos pecados, remissão dos pecados passados. Então Jesus, o sangue dele na cruz, não pode te redimir de todo o pecado, é dos pecados passados. É de quando você aceitou Jesus para trás. Aí, para frente, você cai no juízo investigativo. E tudo que você fez, né, de pecado, aí Deus vai deliberar. Se você vai depois ser salvo ou não. Ou seja, isso é outro evangelho. Isso não é graça. Isso invalida, né, o sangue de Cristo, onde a Bíblia diz para nós em 1 João, capítulo 1, verso 7, ela vai dizer assim para nós, 1 João 7, mas se andamos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado é o quê? É todo pecado. Não é pecados passados apenas. Todo o pecado é todo o pecado. Todo o pecado, ele vai ser coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Passado, presente e o futuro. Aqueles que eu nem fiz ainda. Todos eles. Todos eles. A gente vai ver essa questão também a respeito da salvação, né? Que é um erro também banal. É um erro essencial. Não é um pequeno desvio, né? Se você errar a respeito do Evangelho, você tem perdição somente, mais nada. Aí você tem a Igreja Católica, ela tem lá, o que eu coloquei aqui, eu não estou conseguindo enxergar, a única Igreja de Cristo. Então, o que eles alegam? Alegam que a única Igreja de Cristo, a única Igreja que foi fundada por Jesus é a Igreja Católica. Fundada, né, na ocasião onde estava Jesus e Pedro, Mateus 16, verso 18, tu és Pedro, sob esta pedra edificarei minha igreja. Então a pedra, segundo a Igreja Católica, é Pedro, e ele é o primeiro Papa, e ali ele foi instituído Papa e ponto final. Mas sabemos que não funciona assim. Não é assim. A instituição, ela é antiga sim, mas ela começa cerca do ano 325 depois de Cristo com o imperador Constantino, quando ele casa o paganismo com o cristianismo. Ele vai perseguindo e perseguindo e perseguindo, não consegue, aí ele faz o quê? Se alia ao inimigo. E aí ele casa os dois. Os Mormons, né, esse aí, falar para você, tem cada coisa absurda.
veste sagrada, sem uma vestimenta íntima, tanto usada pelo homem quanto pela mulher, não podem entrar no templo. E é coisa que... outra coisa, Deus, no caso a sua salvação depende de você mesmo, depende do seu desempenho e méritos, e aí, se você for uma boa pessoa aqui, você vai ser exaltado, e aí pode ser exaltado a ponto de se tornar um Deus. E no entendimento deles, Deus já foi homem. E a coisa é um tanto absurda, um tanto doida. Testemunhos de Jeová, eles têm questões como vão negar a trindade, a não existência do inferno, que vai ser o mesmo erro que o adventista vai também cometer, que o inferno não existe, não há um lugar de tormento eterno, há simplesmente uma aniquilação da alma. O que mais tem aqui? Igreja Cristã Maranata. Essa aí é interessante. Recentemente, no ano passado, final do ano passado, fiz uma viagem até São Lourenço, aí a gente ficou numa casa, e aí tinha um folhetinho. Aí eu peguei e li, eu já falei para os irmãos, o que eu costumo fazer, examinar todas as coisas, e eu li o folheto, era um folheto evangelístico, e estava ensinando até que estava batendo, com a verdade. E aí depois fiquei curioso, mas de onde será que é esse folheto? Aí eu vi lá, Igreja Cristã Maranata. E aí, descendo da casa onde nós estávamos, tinha lá o prédio da igreja, e um prédio que até, boa aparência. E passamos na frente, estavam cantando hinos, e hinos, entoados, com instrumentos que nós costumamos usar, e parecia ter ordem, decência, mas o problema lá que é só aparência. Então, assim, as seitas, pela aparência, se você se deixa levar pela aparência, você vai ser enganado, porque é o que a palavra de Deus já fala, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deixes, afasta-te. Então, quando é só aparência de piedade, aí você deve fazer o quê? Se afastar. Então, essa congregação, a Igreja Cristã Maranata, uma das práticas deles é bibliomancia. O que é isso? Você pensa numa questão, numa dúvida, algo que você quer resposta. Aí você vai abrir sua Bíblia de modo aleatório, e em qualquer lugar que cair, a primeira coisa que lhe vier ali, onde você aponta o seu dedo, ali você tem a sua resposta. E dali você faz uma interpretação. Bibliomancia. E é coisa, absurda, é loucura. É loucura. O clamor pelo sangue. Então, em todas as orações, eles insistem muito, e eles frisam muito esse negócio, no sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. E insistem muito nessa questão do sangue, o clamor pelo sangue. A hierarquia ministerial. Lá, os ministros, eles não são remunerados. É interessante porque tem uma certa semelhança com a congregação cristã do Brasil, onde não tem pastor, não tem remuneração para o líder, mas tem outra coisa também. Lá, quem controla é a liderança eclesiástica. Então, o que eles falam é aquilo, martelo, batido e acabou, ponto final. A congregação cristã do Brasil vai ensinar o quê? Em Efésios, capítulo 2, verso 8, quando vai dizer lá, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, vai dizer que a graça é a igreja. Então, se você não é parte da igreja, isso é o quê? Exclusivismo. Se você não é parte da igreja, você não pode ser salvo. Então, para ser salvo, você tem que fazer parte da igreja, Então, essa é a característica da seita. Então o batista. Então, quer dizer, é só o batista que está certo. Em nenhum momento eu falei isso. Tem igrejas batistas que estão tomando caminhos de seita. Tem igrejas batistas que eles estão seguindo o padrão de seita. E esse é um exclusivismo. Que tem igrejas batistas que acreditam que a salvação, que a igreja verdadeira é a igreja batista. E isso não é verdade. A salvação, ele está em Jesus. A Bíblia diz que a verdade está em Jesus. Não está na igreja batista, ou na igreja Assembleia de Deus, ou na igreja presbiteriana, ou em qualquer outra denominação. A verdade está em Jesus. E qualquer pessoa, inclusive parte de qualquer seita, pode ser salva. Mesmo na seita. Porque é Jesus quem salva.
É o evangelho da graça de Deus que salva. Não é a organização, não são rituais. Então qualquer pessoa pode ser salva. O erro seria um erro nosso se nós fizéssemos a mesma coisa. Ah, é só a Igreja Batista que está certa. E salvação só tem aqui. Não, salvação é só em Jesus. Só em Jesus. E o pecador deve, em arrependimento, confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se ele faz isso pela fé, ele é salvo, não importa onde ele está. Não importa. Pode passar para o próximo. As seitas exaltam um líder supremo, né? Você tem a Igreja Adventista, exalta Ellen White, é a profetisa deles. Os mormons, Joseph Smith. Aí você tem o presidente, o Russell Nelson, que é o presidente atual. E o que ele fala é palavra de Deus. Falou, pronto, palavra de Deus. Ele não erra. É o apóstolo, não erra. Igreja Católica tem o mesmo sistema do Papa. Você pode estudar Apocalipse capítulo 2, versos 6 e 15. É a doutrina que Jesus Cristo odeia, é a dos nicolaítas. E estuda sobre essa doutrina, o que significa essa doutrina. É uma hierarquia, é uma classificação entre membros num grupo religioso. Ou seja, aqui você tem uma classe mais alta, né, onde eles chamam de o clero, e aqui você tem uma classe mais baixa, que são os leigos. Você, infelizmente, é leigo, então você não pode entender as palavras de Deus, você não pode interpretar elas. Isso você tem que deixar para os do clero. Então você tem que aceitar cegamente tudo que eles falam. Graças a Deus não é assim. Você tem a mesma palavra, né, que eu tenho. E aí você tem o mesmo acesso que eu tenho. Né, o mesmo caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus, o mesmo novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue de Cristo, a mim foi aberto a você, o mesmo privilégio que eu tenho de chegar às palavras de Deus e receber algo de Deus, você também tem, igualzinho, igualzinho. A igreja da unificação, tem um rapaz que joga bola com a gente lá, dessa seita, e é muito triste também. Ela foi fundada por um sul-coreano, e esse homem se diz o substituto de Jesus Cristo, aquele que vai dar continuidade à obra que Jesus Cristo, né, falhou ou não terminou. É coisa absurda, é muito triste. Pode passar aí, por favor. As seitas pregam outro Jesus. Segundo aos Coríntios capítulo 11, verso 4, você vai encontrar lá outro Jesus, outro evangelho, outro Espírito. Se você erra, se a pessoa erra em alguma doutrina que não seja assim algo significante, ok, assim, né? Não ok, porque ninguém quer errar, né? O nosso alvo deveria ser o acertar, mas quando a pessoa erra no principal, Jesus, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3, 11, ele é o fundamento da igreja, ele é a pedra principal. Então, se você erra na pessoa de Jesus, você começou errado, ou seja, o que você vai aproveitar daquilo? Nada. Você não aproveita nada. Então, se você errar na pessoa de Jesus, se aceita a denominação, a instituição religiosa, ensina um outro Jesus que não é o da Bíblia, pronto, você errou no mais importante. O mais importante é o Senhor Jesus, Ele é a pedra principal. Então, vão atacar ou vão negar a sua divindade, ou negam sua eternidade, ou negam sua suficiência para salvar. São as três coisas que você pode observar dentro da seita. O Jesus da seita, ele é eterno. O Jesus da seita, ele é Deus. O Jesus, né, você pode perguntar lá, né, se você está querendo saber mais a respeito de qualquer religião. O Jesus dessa religião, ele é eterno. O Jesus dessa religião, ele é Deus. O Jesus dessa religião, ele é suficiente para salvar? Porque o da Bíblia é. Ele é Deus, João 1:1, João 1:14, Hebreus 1:3, Hebreus 1:8, e posso te dar um monte de texto. Um monte de texto. Ele é eterno? Sim, ele é eterno. E aí posso te dar também bastante texto. Ele é suficiente para salvar? Sim, é suficiente para salvar. Mas se o Jesus que lhe é apresentado, ele, em algum desses pontos, ele não bate,
não é o da Bíblia. Não é o verdadeiro. Pode passar? O verdadeiro Jesus, está aqui todos os textos, depois pode, se quiser, eu posso passar todos os textos, pode passar, para a gente concluir. As seitas transformam salvação em mérito humano. Então é aquilo que a gente falou, né? O mérito vai ser da pessoa. Não vai ser, Jesus é como se fosse, né, alguém que pagou uma parte da sua salvação, fez a parte dele, agora você tem a sua. Ou seja, já não é mais graça. Graça é favor merecido. Agora, se você tem que merecer, juízo investigativo, onde está a graça? O sangue de Jesus pagou por seus pecados passados. Mas os de agora, os que você faz depois que aceitou Cristo, aí você vai ter que se lidar com Deus. Então, eles vão acrescentar rituais. A Igreja Católica tem os sacramentos. Você precisa dos sacramentos. Você precisa de tomar a Eucaristia. Então, para o católico, a melhor ocasião para uma segunda vinda de Cristo é depois que ele tomou a Eucaristia. Porque ali está limpo. E depois, passou algum tempo, acabou a sua pureza. Desempenho. Testemunho de Jeová, Mormons, pelo desempenho que eles podem ser salvos. Obediência ao sistema. Adventista sétimo dia. Aí eles vão insistir lá na questão do sábado, né? Os únicos fiéis são aqueles que guardam o sábado e toda aquela questão. A gente pode aprofundar em outra hora nessa questão do sábado, né? Exigências humanas, né? Congregação Cristã do Brasil, a Igreja Cristã Maranata, elas têm certas exigências que você deve cumprir, né? Então, quer dizer, no final das contas, quem está salvo? Ninguém. Ninguém está salvo. Ninguém está salvo, ninguém está seguro. Então, aquilo que Jesus fala em João 10, verso 28, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Então, isso aí não vale. Não vale. No caso, para as seitas. A promessa não se aplica para elas. E segundo o que elas entendem. Vamos terminar, passo para o próximo, por favor. O número dos adeptos, né, os adventistas têm 23,6 milhões, Mormons 17 milhões, Testemunho de Jeová 9,2 milhões, CCB 4,5 milhões, Igreja da Unificação 3 milhões, que é do homem doido lá do sul-coreano. O ICM, a Igreja Cristã Maranata, 2 milhões. Então, quer dizer, tanto a congregação e a Igreja Cristã Maranata são as que mais crescem no sentido de construir templos. As que mais crescem, de construção de templos. Como se lidar com as pessoas nas seitas? Irmãos, mais importante, isso é muito importante, nossa luta não é contra carne e sangue. Então, você nunca deve enxergar a pessoa na seita como o seu inimigo. Aquela pessoa é uma alma, infelizmente, aquela pessoa precisa muito da sua ajuda. Uma vez que você conhece a verdade, conhece que a verdade está em Jesus, você pode orar por ela, e você pode aproveitar todas as oportunidades que tem para levar ela até o Jesus verdadeiro da Bíblia. Então, isso é muito importante você entender isso. Nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta não é contra o indivíduo. Há pessoas nas mais diversas seitas, pessoas sinceras, pessoas que estão ali, porque foram pegas ali em um momento, às vezes, difícil da vida dela, e tudo foi oferecido para ela, e pronto, ela está presa ali naquele sistema, como eu já falei, o que é o mais importante numa pessoa que está numa situação dessa? O mais importante, o foco seu não deve ser, eu vou tirar ela da seita. O mais importante não é esse, o mais importante é que ela aceita o Senhor Jesus. Antes de sair da seita, ela precisa de salvação. Ela precisa de conhecer o verdadeiro Jesus. Depois que ela conhece Jesus e a verdade que está em Jesus, deixa Deus fazer a obra e aí deixa Deus tirar. É Deus que vai tirar, não é você. Não sou eu que tem que tirar a pessoa da seita, né? Nossa responsabilidade é pregar. E pregar o Jesus verdadeiro. Faz isso. E tomara que a pessoa lá possa receber o Cristo verdadeiro e ser salva. Esse é o mais importante. Esse deve ser o foco. Senhor, obrigado pela manhã que nós tivemos e o tempo que nós pudemos